sua Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo de número 2. Juízes capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Jesus. Juízes capítulo de número 2. Se ficar difícil, é só abrir em Josué e passar as páginas logo após Josué. Louvado seja o nome de Jesus. Juízes. Se você abrir em Samuel, é só voltar. Samuel, Ruth, Juízes. Amém? Capítulo 2, versículo 10 e também o versículo de número 16. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus. O negócio está ficando bom, né, presbítero Tamara? Que bênção, né? O pregador agora tem um auxílio ali, tem auxílio aqui. Glória a Jesus, Deus abençoe. Capítulo de número 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. 16. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. E levantou o Senhor, repita comigo, irmão, e levantou o Senhor, ao invés de juízes, diga missionários. E levantou o Senhor, e levantou o Senhor, missionários, que os livraram das mãos do que os roubaram. Podeis assentar-nos. Aleluia. Culto de missões, com ênfase na família, como temos todos os meses. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que mais uma vez nos confia estarmos aqui juntamente com os irmãos adorando ao Senhor, mas numa grande responsabilidade que é ministrar a palavra de Deus. E como eu disse, culto de missões, louvar a Deus pela vida do Diácono Adonis. Deus continue abençoando, nos colocou no estreito, nos fez esse convite. E quando estávamos meditando essa palavra, o Senhor me deu já alguns dias, talvez um pouco mais de um mês. E quando o irmão nos fez o convite, eu fui perguntar ao Senhor e o Espírito Santo me trouxe a palavra novamente à mente. E eu comecei a meditar em algo. Porque quando a gente fala de obra missionária, a gente está falando da missão que nós, como igreja, não devemos esquecer, não devemos deixar de lado. A obra missionária, ela é o carro-chefe da igreja. Eu costumo dizer que tem são duas características e dois requisitos e duas ordenanças. A palavra verdadeira é essa, duas ordenanças que Deus deixou, que Jesus deixou. Uma é que a gente viva em santidade para não perder o céu, como foi falado aqui. Uma é que a gente ame o arrebatamento, glória a Jesus, e para isso eu preciso andar em santidade. E outra é que eu leve esse mesmo evangelho, eu leve isso que eu recebi de graça para alguém lá fora. Ainda muito moço, ainda novo, eu aprendi que a gente, como cristão, como servos do Senhor, precisamos influenciar pelo menos uma pessoa nessa vida. E eu tenho isso em mim, que por onde a gente passa, a gente tem que influenciar pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa tem que olhar para você e dizer assim: quando eu crescer, eu quero ser igual ao Leandro. Ou quando eu um dia for crente, eu quero ser crente igual o Diácono Edinaldo. Então, isso, irmão, deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a nossa preocupação. Estarmos levando o ID de Jesus, ou anunciando o ID, pregando o Evangelho, porque a obra missionária, ela grita por novos missionários. E já nessa introdução eu quero deixar claro aqui, e permita-me falar isso, é necessário a gente falar isso: missionário não é só aquele que é consagrado, porque muitas das vezes a gente fica esperando ser consagrado para fazer, a gente fica esperando ser colocado para realizar. Não, se me colocar eu faço, não me colocou eu também não faço. Mas aquele grande dia, Paulo diz que as nossas obras vai passar
passar por uma prova e muitas obras não vai vencer a prova de fogo que Deus vai fazer. Então, naquele grande dia, não é porque você estava na frente que você vai ser provado. Não é porque você foi colocado, foi consagrado, foi derramado óleo sobre você, que você vai pagar lá naquele grande dia. Não, você vai até ser salvo, mas as suas obras, Deus não vai olhar pela quantidade, Deus vai olhar pela qualidade das obras. Talvez você não é consagrado missionário, mas lá no céu o seu nome está como missionário, porque assim que você aceitou Jesus, o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então não precisa ser consagrado. E abro um parênteses aqui, irmão, não estou desmerecendo a consagração. O que eu estou dizendo é que muitas das vezes estamos parados, estamos esperando alguém dizer: vá lá e faça. Estamos esperando alguém dizer: agora você pode fazer porque você foi ungido. Quando na verdade a unção você já recebeu lá de cima. Irmão, mas eu não sei pregar com eloquência assim como o presbítero Marcelo, eu não sei pregar como o irmão Pedro, mas você sabe dizer que Jesus é bom. O seu testemunho que Deus fez na sua vida já é uma grande pregação. Eu tenho certeza que se você chegar perto de uma pessoa lá no seu trabalho e dizer assim: você não sabe, mas Jesus me arrancou de um lugar que ninguém podia me arrancar, eu tenho certeza que a pessoa vai fixar os olhos em você e vai dizer: conta mais, me mostra como foi isso aí. Eu não sabia, eu te conheço há tanto tempo e não sabia disso. E ali você vai pregar o evangelho. E ali você vai ter uma porta para fazer a obra do Senhor. Então o que nós precisamos, irmão, é ser missionários valentes de Deus. E é sobre isso que eu quero, dentro desses minutos que eu tenho. Cadê o irmão Zé Luiz? Irmão Zé Luiz, olha para cá. Prepara o louvor. Eu vou deixar o tempo do Senhor, tá? Em nome de Jesus. Mas é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre missionários. Missionários que são valentes de Deus. Quando a gente se debruça no livro de Juízes, a gente começa a perceber que o que está acontecendo em Juízes são promessas de Deus de longo tempo, de séculos atrás. A gente tem que voltar lá em Abraão, porque é Abraão que Deus faz a promessa. Deus diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. E mais à frente, quando Abraão dá uma escorregada e desce o Egito sem a permissão de Deus, e ali ele sofre, quando ele sai do Egito, Deus diz assim para Abraão: Abraão, a sua descendência um dia vai peregrinar aqui no Egito, e essa descendência sua vai ser tão grande como a areia do mar, e eles vão peregrinar aqui no Egito por 430 anos. Quando a gente vai olhar a história, a gente vai entender que 400 anos eles ficavam escravos no Egito, e os 30 anos, como alguns acreditam, era o tempo onde José era vivo. Essa promessa que Deus falou, essa revelação que Deus dá a Abraão, Deus mostra a Isaac também, e Deus mostra a Jacó também. Quando Jacó tem os seus 12 filhos, e esses filhos se transformam em tribos, e essas tribos agora entram no Egito para cumprir o que Deus falou a Abraão lá atrás, a Bíblia diz que eles crescem de uma forma tão grande, de uma forma tão de um modelo tão alto, que parece que as mães tinham mais de um filho por ano, porque ele se multiplica de uma forma tão grande, né? Eu acho que nem Mocó, vocês conhecem Mocó? Né? Eu acho que meu Deus do céu, a Bíblia diz que eles se multiplicaram de um jeito que o rei, o faraó, ele olha e diz assim: os israelitas estão crescendo muito, e daqui a pouco eles vão ter uma força em quantidade, porque eles, como eram escravos, eles não tinham em si, na sua mente, aí o entendimento que eles eram mais poderosos do que os egípcios, porque eles eram filhos do Deus de Israel, repousava sobre eles uma promessa. Mas como eles eram escravos, eles estavam sempre com a cabeça abaixada, servindo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Mas eles cresciam e os egípcios começaram a temer esse crescimento. E Faraó tem uma ideia, levado por Satanás. Ele tem uma ideia e diz assim: ô parteiras, quando uma mãe israelita for ter o seu filho, vocês observam, se for menina, deixa viver, mas se for menino, vocês têm a ordem, a minha ordem, de matar essas crianças, porque matando os meninos não há mais crescimento. Mas a Bíblia diz que as parteiras dizem assim: para nós é melhor temer o Senhor. Eu não sei você, pô, mas eu não vou fazer isso aí que o Faraó está mandando, ainda que custe as nossas vidas. E a Bíblia diz que quando as mulheres tinham os filhos, elas deixavam os meninos vivos. E Faraó, sabendo disso, manda chamar as parteiras. Diz: o que está acontecendo? Eu dei uma ordem a vocês que vocês não estão cumprindo. Elas falam: olha, Senhor, é que quando elas nascem, quando os meninos nascem, elas são tão vorazes, elas são tão cheias de vidas, que elas mesmas estão fazendo os partos delas, não dá
tempo a gente chegar lá. E Deus livra os meninos. Aí Faraó tem uma nova ideia. Vai lá no capítulo 1, capítulo 2, irmão, do livro de Êxodo. Faraó tem mais uma ideia. E ele diz assim: já que as parteiras não querem matar as crianças, já que as mães estão tendo seus filhos sem ajuda de ninguém, pega os meninos e joga no rio. Todas as crianças que nascerem israelita, joga no rio Nilo. Mas sempre, irmão, vai haver missionários. Aonde tiver almas, sempre vai haver missionários. E é sobre isso que nós precisamos nos dedicar a partir de hoje. Porque estamos no 7º mês. São 7 meses, ou 7 cultos, se a gente só levar em consideração o culto de missões, 7 cultos falando de obra missionária. E eu pergunto aos missionários: o que tu tens feito? Responda para você: o que você tem feito, missionário? Há almas precisando. A Bíblia diz que um casal de missionários, capítulo 2 de Êxodo, resolve ter um filho, mesmo sabendo que se nascesse menino era para ser jogado no rio Nilo. A Bíblia diz que aquele casal tem um filho, a mãe esconde esse menino por 3 meses. E quando a Bíblia diz que não podendo mais ela esconder a criança, ela tem uma ideia. Ei, eu costumo dizer isso aqui: todas as vezes que o inimigo se levanta, o bem, Deus, Jesus, a igreja também se levanta. Todas as vezes que se levanta uma mão para destruir o povo de Deus, Deus levanta um Mardoqueu, um Esther, para defender o povo de Deus. A ordem é para matar, ela disse: eu escondo. A ordem é para matar, ela disse: ele não é uma alma preciosa. E missionário é missionário, ele defende e esconde almas preciosas. Mas chega um momento que ela não pode mais esconder, e a Bíblia diz que ela prepara um cesto de junco, né? Quem já morou na roça sabe, o junco é aquele capim que dá na beira de brejo, e ela faz um cesto totalmente artesanal, e ela betuma esse cesto por dentro e por fora com betume e pés, que eram massas com argila. Não temos tempo para falar um pouco sobre o betume aqui, porque o betume tem um ensinamento espiritual muito grande sobre o betume. Esse betume era muito usado para reparar o altar. Lembra lá de Elias, quando Elias veio que o altar está quebrado, os profetas de Baal estavam até o meio-dia oferecendo e pedindo a Baal que descesse fogo. Aí ele vai lá e repara o altar. A Bíblia diz que ele vai, repara o altar. Reparar o altar é passar betume. Quem já morou em casa de taipa sabe disso. A casa de taipa, com o tempo você tem que pegar a argila e ir lá e tampando os buracos, porque aquele barro ele vai caindo. Então você tem que reparar a casa. Então ela repara, ela betuma todo o cesto para o menino ser colocado. E eu acho interessante que o Rio Nilo ele tem várias vertentes. Que já estudou sobre o Rio Nilo sabe disso. O Rio Nilo ele tem a via principal, mas ele tem vários canais. Então quando ela coloca, o versículo de número 3 diz que ela faz assim: ela não coloca diretamente no rio Nilo, ela coloca na beira do rio, em um dos canais. Por quê? Porque ela sabe que o cesto ia ser levado para um local onde pessoas iam estar se banhando. Então o desejo dela é que alguém, enquanto o menino, se apiede dele, tenha misericórdia daquela criança e crie a criança. Porque ela sabe que se jogar no meio do rio, o menino morre. Há uma tradição que diz que muitos crocodilos existiam naquela época, até o tal do Leviatã. Mas ela coloca na beira do rio, para que o rio leve o menino por um dos canais, que vai dar aonde tem os locais de banho. Isso é interessante, porque Deus, quando há uma alma, Deus sempre prepara missionários. Ele prepara a mãe para cuidar do menino e fazer um cesto e colocar no rio. Ele prepara uma irmã que não sabe fazer cesto, que não sabe cuidar do menino, mas sabe acompanhar o menino. A Bíblia diz no versículo número 13 que enquanto o menino ia passando no rio dentro do cesto, a irmã dele ia acompanhando de longe. Ela ia acompanhando para saber o que ia acontecer com aquela criança. E um terceiro missionário que Deus preparou para essa alma chamada Moisés foi a filha de Faraó,
Porque ela nem sabia, mas ela era uma missionária usada por Deus. E ela acha aquele cesto, e quando ela traz, pede para alguém trazer o cesto para próximo dela, ela vê que é uma criança, a criança está chorando. Aí a Bíblia diz que ela muito tem compaixão daquela criança, mesmo sabendo ser uma criança hebreia. A criança estava chorando, era uma alma que precisava de um missionário. A irmã da criança, lembra lá que vinha acompanhando, ela se aproxima e diz assim: a senhora, quer que eu vá chamar uma das mães hebreias, uma ama, para amamentar a criança e depois trazer para a senhora? Ela diz: faça isso, por favor. E todos nós conhecemos a história. A própria mãe da criança cria a criança até desmamar, e depois mamado é levado e ele é criado no palácio. Porque uma alma vale muito para Deus. Uma alma vale muito para Deus. Você que chegou aqui, que ainda não serve esse Deus, a sua alma é valiosa para Deus. E eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele não vai perder a sua alma. Ele não vai perder a sua vida. Hoje é a oportunidade que Ele está abrindo para você, para te dizer que ama você. Moisés cresce, e o menino que foi ajudado por 3 missionários, depois de 40 anos, vira um missionário. Porque a obra de Deus é dessa forma, Deus sempre tem missionários. Então Moisés, que era, louvado seja o nome de Jesus, uma alma precisando de missionários, agora é um missionário que vai ajudar outras almas. E a Bíblia diz que com 40 anos de idade ele foge para o deserto, louvado seja o nome de Jesus, passa mais 40 no deserto, com 80 anos, Deus chega perto dele e diz: Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo. A partir de hoje você é o meu missionário. A partir de hoje é você que vai livrar as almas. E ele volta para o Egito. Todos nós conhecemos a história. A Bíblia diz que quando ele chega no Egito, ele livra o povo através do poder de Deus, leva o povo para a terra prometida, em direção à terra prometida. Quando ele chega nas campinas do Jordão, depois de 40 anos, Moisés agora tem 120 anos fazendo a obra de Deus. Quando ele agora está fazendo a obra, o Senhor diz: Moisés, chegou o seu tempo. Aquele que você ensinou a ser um missionário também vai dar prosseguimento. Aquele que você esteve sempre ao seu lado, Josué, vai ser o próximo missionário a fazer esta obra. E Moisés sobe do monte e morre. Josué pega a responsabilidade de conduzir, de dar continuidade. E a Bíblia diz que ele teme, por temer, que o Senhor apresenta-se diante dele e diz assim: não temas, porque assim como eu fui com o outro missionário, eu serei contigo também. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Esforça-te demorando e faça o povo herdar a terra. Sabe, muitas vezes, irmão, a gente fica esperando cair do céu, né? O termo que a gente usa, fica esperando cair do céu alguém para livrar o nosso esposo, fica esperando cair do céu alguém para livrar o filho, para livrar a filha, para livrar a esposa, para livrar o amigo. Ei, é você que vai fazer isso. O missionário aqui é você. A palavra é para você, a palavra não é para quem está lá fora, a palavra é para mim e para você. Nós somos os missionários que Deus vai levantar nessa última hora. Josué consegue, com a ajuda de Deus, levar o povo até Canaã. Mas Josué, a Bíblia não diz o porquê, ele não deixa um sucessor, ele não deixa um missionário. E aquilo que eu falei no início, talvez Israel olha e por Josué não deixar ninguém se prontifica. O livro de Juízes começa dizendo que enquanto Josué, o missionário, estava vivo, o povo estava servindo a Deus. Mas ele morre e não deixa ninguém para responsabilizar. O povo faz o que quer, cada um faz o seu bem-querer. A Bíblia diz que a cada um vivia conforme o seu bel prazer. E o povo todo se rebelou contra Deus. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 10, versículo que nós lemos, que aquela geração, a geração de Josué, todos morreram. E a nova geração que nasceu em Canaã é uma geração que não conhece a Deus. É uma geração que não sabe dos feitos, não viram os feitos que Deus fez. É uma geração, louvado seja o nome de Jesus, vazia de Deus. É uma geração que gosta das palmas, que gosta dos pulos, mas não ouve Deus. É uma geração que não entra na madrugada conversando com Deus. É uma geração que não sabe
eles começam a servir, a ser escravos dentro da terra que Deus prometeu. Mas Deus sempre tem remanescentes. E se Josué falhou em não deixar ninguém para dar prosseguimento, ou se alguém não se prontificou, o versículo 16 grita, dizendo assim: já que ninguém se levantou, já que ninguém se prontificou, já que nenhum missionário deu um passo à frente e diz assim: eu vou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Já que ninguém quer ir, Deus foi lá e levantou. E o Senhor levantou missionários ou juízes que os livraram das mãos dos que os roubaram. E aqui eu entro na conclusão, irmão Zé Luiz, já se prepara. Quando Deus começa a ver a situação do povo, o Senhor começa a impedir. O Senhor começa a entrar no coração de alguns missionários e começa a levantar homens e mulheres de Deus, como eu e você, meu irmão, como eu e o Senhor, o presbítero Will, como eu e você, minha irmã. Ei, jovem, pessoas como eu e você, Deus começa a levantar. Porque às vezes a gente olha para Débora, por exemplo, e diz: meu Deus, eu nunca vou ser igual a Débora. Era uma senhorinha. A Bíblia vai dizer, a tradição judaica vai dizer que ela tinha mais de 90 anos. Mas ela se colocou na posição. Quando ela viu a sua nação sofrendo, Deus a impeliu e ela se levantou e disse assim: eu vou me levantar por mãe desse povo. Eu vou livrar esse povo. E talvez se a gente tivesse lá e dizer: o que a senhora vai fazer? A senhora é uma velhinha, uma anciã. Ela disse: eu não preciso ir lá. Quem vai é o Deus que eu oro. Quem vai lá é o Deus que eu sigo. Eu só preciso me ajoelhar aqui e Ele age. Lembra de Miriam? Miriam não fez nada com Moisés. O trabalho de Miriam foi só acompanhar, mas era missionária. Porque quando eu não posso ir, eu faço o quê? Eu contribuo. Quando eu não posso ir nem contribuir, eu oro. Não é assim o lema da obra missionária? E Deus levanta esses homens e essas mulheres. E eu acho lindo, eu até fiz algumas anotações aqui, porque o primeiro que o livro de Juízes cita, para mim é alguém que eu gosto de falar dele, que é o tal do Otoniel. Porque o Otoniel, ele é sobrinho de Caleb. Ele é da nova geração, mas ele cresceu ouvindo o tio dele falando das proezas de Deus. E lá no livro de Josué, no capítulo 15, quando Caleb chega a Josué e diz assim: eu ainda estou com a mesma voracidade, eu ainda estou com a mesma animação de 40 anos atrás, e olha que agora eu já tenho 85, mas eu quero te pedir algo, Josué. A gente entrou na terra, cadê a minha herança? Moisés me prometeu uma herança, eu quero a minha herança para minha família e para o meu plano. E Josué disse: pode escolher o que você quer. E ele escolhe algumas terras, mas no meio dessas terras que ele escolhe tem alguns inimigos que não querem sair. Começa a impor resistência. Aí ele grita dentro da família dele e diz assim: quem é de vocês, meus filhos e minhas filhas, meus irmãos e meus primos, quem é de vocês que podem ir lutar e expulsar esses inimigos? Aí o Otoniel diz assim: eu vou contigo. Ele disse: se você vencer, eu dou a minha filha em casamento a você e ainda lhe dou terra. Ele disse: a porta está fechada porque eu sou missionário, eu vou ganhar. E ele vai dar, e a Bíblia diz que ele expulsa os inimigos. Em Juízes, no capítulo 2, esse mesmo Otoniel, quando Israel está sofrendo, alguém vai lá e diz: Otoniel, você pode não fazer uma proeza daquela novamente, você não pode não se levantar mais uma vez. Ele disse: eu vou. A Bíblia diz que por 8 anos Israel estava sendo escrava do rei da Mesopotâmia. Otoniel levanta o povo, levanta os soldados, incentiva a nação. Eles vão à guerra, ganham essa guerra, e a Bíblia diz que a terra descansa por 40 anos. É por isso que eu gosto de falar do Otoniel, porque o Otoniel tem uma unção que de 8 anos foi para 40, isso é 5 vezes mais. É uma unção acima do normal. Depois de Otoniel vem Eudes, um canhoto como eu, mas muito sagaz. Ele vai dentro do palácio do inimigo e a Bíblia diz que ele punhala com um punhal. Ele punhala o rei. Louvado seja o nome de Jesus. O aumenta e o mata dentro do palácio. Só Deus para fazer isso. Precisamos de missionários corajosos,
que vai buscar as almas. Louvado seja o nome de Jesus. Depois de ele se levanta Sangar. Esse a Bíblia não fala muito sobre ele, mas a Bíblia diz que com a guilhada de um boi na mão, ele mata mais de 1000 filisteus. Depois dele, Deus levanta Débora e Baraque, que nós já falamos tanto aqui. Depois dela, Deus levanta Gideão, e todos nós conhecemos Gideão. Depois Deus levanta 2 anônimos, Tola e Jair, que livrou a terra por 23 anos. Depois deles, Deus levanta um também rejeitado do anonimato chamado Jefté, que quase a gente não ouve falar na igreja, nas pregações. Um filho de uma prostituta. Mas quando a terra estava passando por agonia, os anciões, os principais das famílias, vai buscar ele lá na terra do esquecimento e diz assim: "Ser missionário, venha livrar a gente, venha resgatar as almas." E a Bíblia diz que ele vai, ele vence, Deus dá vitória a Jefté. Louvado seja o nome de Jesus. Depois dele tem o mais famoso dos juízes, Sansão, o homem que Deus deu a sua força. São pessoas que Deus levantou para uma grande obra no seu tempo. E essas pessoas, meu irmão Lucas, já passaram. Sansão não vai voltar mais. Precisamos de novo. Precisamos de novos missionários. Precisamos de novos missionários. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos de novos missionários, irmãos. Estamos na última hora. Está na hora dos trabalhadores da última hora se levantar. Louvado seja o nome de Jesus e se prontificar a ganhar almas. Ei, não queira chegar no céu com as mãos vazias. Não queira, irmão. Ai, irmão Dex, mas eu já garanti a minha salvação. Amém. Amém. Mas isso não é o bastante. Não estou falando que a salvação, não estou merecendo a salvação, não. Eu estou dizendo que como servo de Deus, como missionário de Deus aqui na terra, precisamos encher a nossa cabeça de pedrinha e dizer que o Senhor diz assim: venha bendito de meu Pai, venha bendita de meu Pai, possui por herança, porque o que vocês sofreram na terra por amor ao meu nome, eu agora dou a vocês uma morada eterna. Louvado Senhor. Fique de pé. Vem louvar, irmãos Luiz. Fique de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Cadê você, missionário? Cadê você? Aleluia. Cadê você, missionária? Louvado seja o nome de Jesus. Irando comandar as Ei, tudo isso que você está passando no seu lar é para que você se levante como missionário nessa casa. Cadê você, missionário? Se coloque na posição. Se coloque, irmão, na posição. Deus vai usar você. Deus quer usar você. Onde estão aqueles que ainda não aceitaram Jesus? Aqueles que ainda não professam essa fé? Levante a sua mão para que eu possa te ver. Tem alguém aqui que ainda não é evangélico? Que ainda não serve ao Senhor? Tem alguém aqui? Tem? Aleluia. A senhora não serve não? A senhora foi apresentada para minha irmã? Ela não serve ainda não, irmã Neide? Não? Então traz ela. Venha aceitar a Jesus. Isso, Neide. Seja missionário. A segunda pessoa. Venha. Venha em nome de Jesus. Quando estiver pronto, pode soltar. Venha. A segunda é tempo da gente lançar a rede. Somos missionários. Não podemos mais. Não podemos mais perder tempo. Seja missionário, louvado seja o nome de Jesus. Ele é que manda e faz sofrer. É sobre esse julgador, você ser nunca se sentiu cansado, assim só ele é. Eu preciso de tudo, depende de amor. Ele não vai me cobrador. É absoluto, não é nada.
te passar. Senhor Jesus Cristo, os missionários, olhem para mim agora. Eu já vou passar o microfone do meu pastor para essa hora. Olhem para mim agora. Todos nós, todos aqui, todo mundo aqui, tem alguém na família que não é evangélico, tá certo? Tem alguém aqui que não tem ninguém na família que não é evangélico? Tem alguém aqui que não tem ninguém na família que não é evangélico? Ninguém, nem um primo, tio, todo mundo aqui tem, não tem? Eu quero ver se você vai ser missionário agora. Quando você chegar em casa, você vai pegar o telefone, você não vai para a Netflix, né, pastor? Nem muito bem para assistir novela, porque senão vai ser disciplinado, tá? Mas você vai pegar esse telefone abençoado e vai mandar uma mensagem para pelo menos uma pessoa que não é crente da sua família e dizer assim: ei, Jesus te ama. Pelo menos isso. Se quiser pregar, deixa Deus te usar, né? O Marcelo com certeza vai logo pregar, porque já, né, a gente que é pregador já gosta de aproveitar essa oportunidade para pregar. Então pregue, mas pelo menos uma pessoa. Se é verdade que vocês vão fazer isso, levante a mão, dê glória a Deus, em contemplação. Aleluia. Essa semana a gente vai ganhar almas da nossa família, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, Senhor Deus, Pai de amor, bondade, graça e misericórdia. Por amor, Senhor, deste o teu Filho Jesus. E o Senhor Jesus, por amor, derramou o seu sangue. E por esse sangue estão aqui estes, Senhor. Quando orava, Senhor, entendi que o Senhor estava quebrando correntes. E nesse instante, Senhor, queremos apresentar os nossos irmãos, Senhor. Oh, meu Deus, como nós orarmos se não for por dar graças a Ti, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão voltando, pelos nossos irmãos que estão aceitando. Escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida. Dá banho de graça, Senhor. Dá banho de misericórdia. Dá banho de sangue. Amém. Santo, Abraão, Santo. Ainda lavra série, manto, mandava série. Marca, Senhor, essas vidas. Repreende, Senhor, todo mal, toda treva, todo laço. E traz, Senhor, hoje a regeneração, a justificação, Senhor. E brada nos céus a terra em favor de cada uma delas. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Salve, liberte, transforme, renove, Senhor. Se assim te aprover, Jesus, já envia sobre eles o poder e a graça, porque sou do tempo que as pessoas aceitavam a Ti por Salvador, e ao aceitar-te por Salvador, elas já eram batizadas com o Espírito Santo, já eram cheias, já eram renovadas. E mais uma vez nós estamos aqui para dizer: Tu és o mesmo, Senhor. Te queremos por completo aqui, Senhor. Santidade, convém a tua igreja outra vez, para sempre. Ai, meu Deus. Renova os missionários hoje, Senhor. Renova os missionários hoje, Senhor. Deixa os missionários hoje, Senhor. Da estratégia, da sabedoria, da coragem, da força, da graça, Senhor. Repreenda o inferno mais uma vez. E em nosso favor manda a palavra de ordem, Senhor. Para prosperarmos, para ganharmos vida para Ti, para enchermos, Senhor, e povoarmos o céu e despovoarmos o inferno. E mais uma vez daqui leva uma atômica. Sai, sai, sai da frente, Satanás. Os missionários continuam avançando. Levantou e cai. Abraço para você. Os irmãos que trouxeram as pessoas aqui, abraçam-nos. Recebe um abraço do Espírito Santo. A irmã que está perto de outra irmã, dá um abraço dela. O irmão que está preso do outro irmão, dá um abraço dele. E diga assim: você é um missionário. Diga: o inferno não vai lhe parar. Diga para ele: o inferno não vai tomar a sua família. Diga: não vai destruir a sua família. A poder do sangue de Jesus. Esse culto também é voltado
sonhos, os planejamentos. Hoje Deus veio para renovar. Então pega renovo, pega renovo, pega renovo. Ainda há quem seja levantado para fazer a diferença. Mentora, centroplásia, comantora. Eu ministro sobre as crianças a proteção do eterno Deus. Eu ministro sobre os jovens, sobre os adolescentes a proteção do eterno Deus. Eu ministro sobre as irmãs a proteção do eterno Deus. Eu ministro sobre os irmãos a proteção do eterno Deus. Eu ministro sobre o casamento, sobre os casais a proteção do eterno Deus. Eu ministro sobre a família a proteção do eterno Deus. Eu ministro sobre a igreja a proteção do eterno Deus. Tem Deus aqui nesse lugar. Tem Deus aqui nesse lugar. Em Câmara Celebele Rabatara Centrale Cai Abratora para subinar. Me mostra o Espírito Santo aqui. Está acontecendo uma guerra travada. E ele diz aos meus ouvidos: ministro de proteção, ministro de proteção, cabachoderei. Eu ministro proteção, proteção, proteção. O inimigo disse: eu vou aproveitar agora para espirrar, eu vou aproveitar agora para desanimar. Perdeu mais uma vitória do povo de Deus. Tem missionários se levantando outra vez no culto de domingo à noite. Tem missionários se levantando outra vez. Eu vejo o Espírito Santo abraçando alguém. Eu vejo o Espírito Santo abraçando alguém.